Equação modular. O que é uma equação modular? Uma equação modular é toda equação que tem uma incógnita dentro do módulo. Essa incógnita pode ser x, pode ser y, é uma letra que representa um valor dentro de um módulo. Para resolver essa equação, é importante sempre lembrar da definição de módulo. Então, temos que lembrar dessa ideia aqui, que um valor dentro do módulo, se esse valor for maior ou igual que zero, então teremos como resposta mais esse valor aqui dentro do módulo. Mas se esse valor for negativo, então nós teremos como resposta menos o resultado desse valor aqui, ou seja, vai tornar um valor positivo também. Então, é importante lembrar dessa definição. Nós vamos fazer alguns exercícios baseado nelas. Então, vamos ao primeiro exemplo. Resolver a equação modular x menos 9 dentro do módulo igual a 3. Então, pegamos aqui a definição do módulo. E daí, nesse caso, teremos duas situações. Tá? Então, temos que pensar que pode acontecer desse valor dentro do módulo ser um valor positivo, ou um valor maior ou igual que zero, ou, na segunda situação, pode ser um valor negativo. Tá? Então, se for um valor maior ou igual que zero, então, se dentro do módulo for um valor maior ou igual que zero, a resposta, que é esse 3, ele vai ser positivo, vai ser mais 3. Mas se esse valor for menor que zero, se aqui for negativo, então esse 3 vai ter que ser multiplicado por um menos, ou seja, vai ser menos esse valor aqui. Então, como simplificando essas situações, então x menos 9 ou vai ser igual a 3 ou vai ser igual a menos 3. Então, o que acontece? Então, nós vamos pegar esse módulo, igualar a mais 3 ou a menos 3, porque a gente pode lembrar que aqui pode ser um valor negativo ou pode ser um valor positivo. E nós vamos ter que resolver essas duas situações. E nessas duas situações temos equações de primeiro grau, então são equações simples de se resolver. Então, vamos resolver essa primeira situação, onde a gente passa o 9 para o outro lado, somando, né? E daí 3 mais 9 vai dar 12. Então, x igual a 12. Uma das respostas, então, dessa equação é 12. E também devemos resolver a outra situação. Então, x menos 9 igual a menos 3. Vamos passar esse 9 para cá, para o lado do menos 3, somando. Então, menos 3 mais 9, então, vai dar 6. Vocês podem até tirar a prova real para compreender ó, o que acontece. Ó. Se x fosse 12, então 12 menos 9 dá 3 positivo. E módulo de 3 positivo é 3 positivo. Se esse valor de x fosse 6, nós teríamos 6 menos 9, que daria menos 3. E módulo de menos 3 é 3 positivo. Então, como soluções, essa equação terá duas, o 6 e o 12. Vamos para mais um exemplo. Esse exemplo nós resolvemos na mesma ideia da anterior. Tá? Então, nós utilizamos a definição e teremos duas sentenças. Se esse valor for positivo, tá? Se for maior ou igual que zero, nós teremos como resultado mais o x mais 5. Mas, se aqui for um valor negativo, nós teremos como resultado menos o x mais 5. Então, teremos duas situações. Tá? Então, se aqui for positivo, nós teremos mais o x mais 5. Mas se for negativo, nós teremos menos o x mais 5. Tá? Então, essas duas situações. Lembra na anterior que era mais o 3 ou menos o 3. Aqui não é 3, é x mais 5. Então, nós podemos dizer que é
mais o x mais 5 ou menos o x mais 5. A gente coloca uma parte positiva e outra parte negativa. E daí resolvemos essa equação de primeiro grau. Colocamos x para um lado, números para o outro. Então 3x menos x igual a 5 mais 9. Vai ficar então 2x igual a 14. Passa esse 2 dividindo, 14 dividido por 2, então x vai ser igual a 7. Então 7 é uma dessas soluções. E a outra, daí nós resolvemos essa parte. Então, menos vezes x, menos vezes 1 mais 5. Então, vai dar menos x menos 5, né? Tem que cuidar, porque se tiver um valor de negativo aqui, vai ficar positivo. Inverte os sinais dessa parte de dentro. Então, passamos x para um lado, números para o outro. Então, vai ficar 3x mais x igual a menos 5 mais 9. 3x mais x é 4x. E aqui vai dar 4. 4x igual a 4, então x vale 1. Também pode ser tirado da prova real, né? Se substituir os valores do x por 7 ou por 1, vocês vão ver que vai ser verdadeira essa equação. Sempre lembrando que equação vem de igualdade, né? Então, apresenta uma igualdade é equação. E apresentar uma equação com módulos é uma equação modular. Então, logo o conjunto solução dessa equação é 1 e 7. Então, dois valores que satisfazem essa equação. E temos um exemplo que ela difere um pouquinho das anteriores. Por quê? Porque temos duas situações com módulo e ainda um módulo elevado ao quadrado. Então, nesses casos que aparecerem dessa forma, o que nós podemos fazer para resolver? Nós vamos utilizar a ideia que a gente utiliza lá na equação exponencial ou nas equações biquadráticas, lá estudando no nono ano. Nós vamos utilizar o chamado artifício. Tá? Esse artifício nós vamos pegar e trocar onde tiver módulo de x por y. Então, onde tiver módulo de x, a gente substitui por y. Então, nós vamos ter uma nova equação, né? Onde nós vamos ter 4y ao quadrado mais 11y menos 3. Então, podem verificar que onde tinha módulo de x, trocamos por y. Nas duas situações. Então, resolvemos essa equação de segundo grau. E nós vamos ter, podemos resolver utilizando a Bhaskara, né? E nós vamos ter dois valores para essa equação. Y' igual a menos 3, y duas linhas igual a 1/4. Mas nós queremos descobrir o valor de x, não de y. Y foi só um artifício que a gente usou para resolver isso, para resolver essa conta. Então, nós temos que voltar e substituir esses valores de y lá no artifício que a gente utilizou. O artifício que a gente utilizou foi trocar o módulo de x por y. Então, como nós temos os valores de y, nós substituímos aqui, ó, nesse artifício que a gente utilizou. Então, trocamos o y por menos 3. Tá? Então, o módulo de x tem que ser igual a menos 3. Por quê? Porque o y, um dos y vale menos 3. Agora penso, será que existe um valor para x de modo que o módulo de x dê menos 3? Não existe, né? Então, qualquer valor que eu colocar aqui vai dar um valor positivo. Pensa o x valendo mais 3. Módulo de mais 3 é mais 3. Módulo de menos 3, se fosse negativo, o 3, né? Módulo de menos 3 vai tornar mais 3. Então, nós vimos no vídeo anterior que módulo de um número é a distância entre ele e zero. E não existe uma distância menos 3, né? Não existe uma distância de 0 a um determinado número da menos 3. Então, essa equaçãozinha aqui não vai satisfazer o x, não satisfaz o x dessa equação. Basta então verificar o 1/4, né? Então, nós temos duas situações, dois valores de y. Então, substituindo o y por menos 3 não deu certo.
Mas se o y for um quarto? Se o y for um quarto, existe algum valor aqui que eu posso substituir no x que o resultado de um quarto? Existe. Esse x pode ser mais um quarto ou pode ser menos um quarto. Então, se for módulo de um quarto positivo, o resultado vai dar um quarto. Se for módulo de menos um quarto, vai dar um quarto positivo. Então, teremos duas soluções aqui. Então, esse x pode ser mais um quarto ou menos um quarto. Então, conjunto solução dessa equação, mais um quarto ou menos um quarto.